Sabe aquela sensação quando você recebe um presente de alguém que não fala com você há anos e por um momento seu coração se enche de esperança? Eu tive essa sensação e quase morri por causa dela. Meu nome é Margarida Santos. Tenho 62 anos, sou farmacêutica aposentada aqui de Porto Alegre, viúva há 5 anos. Nunca imaginei que aos 62 anos eu descobriria que minha própria filha estava tentando me matar com uma caixa de chocolates. Sim, vocês ouviram bem. Minha filha Patrícia tentou me envenenar com chocolates artesanais. E não foi um acidente, não. Foi um plano calculado, friamente elaborado para me incapacitar mentalmente e roubar minha herança de R$ 800 mil. Mas o que ela não contava era com uma coisa. Eu passei 35 anos da minha vida como farmacêutica. Eu conheço medicamentos como a palma da minha mão. E quando descobri o que ela tinha feito, bem, digamos que ela aprendeu da pior forma possível que não se deve mexer com uma farmacêutica aposentada que ainda tem todos os contatos da área médica. Esta é a história de como minha própria filha tentou me matar e como eu transformei essa traição na maior lição de vida que ela já recebeu. E no final, criei algo que está salvando centenas de idosos pelo Brasil inteiro. Fiquem aí porque essa história vai deixar vocês indignados, mas também emocionados com o que aconteceu depois. Para entender toda essa situação, preciso voltar um pouco no tempo. Eu me formei em farmácia pela UFRGS em 1983. Trabalhei durante 35 anos na área, sendo os últimos 15 como responsável técnica de uma rede de farmácias aqui em Porto Alegre. Conhecia medicamentos, interações medicamentosas, dosagens, enfim, era minha vida. Me casei com o Fernando em 1985 e tivemos a Patrícia em 1986. Ah, como eu amava aquela menina! Era minha única filha, meu tesouro. O Fernando trabalhava como engenheiro e eu na farmácia. Éramos uma família classe média alta. Morávamos no bairro Moinhos de Vento. Conseguimos dar uma vida boa para Patrícia. Mas a vida nem sempre é um mar de rosas, né? Quando a Patrícia fez 18 anos, começou a mudar. Ficou ambiciosa, materialista. Queria sempre mais dinheiro, mais roupas, mais viagens. Eu e o Fernando fizemos de tudo para agradar ela. Pagamos uma faculdade de administração particular caríssima. Demos um carro zero. Bancamos intercâmbio para os Estados Unidos. Sacrificamos muitas coisas para dar o melhor para nossa filha. Lembro de uma vez que cancelei uma viagem que tinha sonhado há anos para Gramado, porque a Patrícia queria fazer um curso de verão em Miami que custava R$ 15 mil. Abri mão sem pestanejar. O Fernando também vendeu um terreno que tinha herdado do pai dele para bancar essa viagem dela. A gente fazia qualquer sacrifício pela nossa filha. Em 2010, ela se casou com o Ricardo, um cara que eu nunca gostei muito. Ele tinha uma loja de roupas masculinas, mas sempre me pareceu meio oportunista. Patrícia estava grávida na época, do primeiro filho deles. Eu fiquei feliz. Pensei que ser mãe ia amadurecer ela e aproximar a nossa família novamente. Mas não foi o que aconteceu. Depois do casamento, ela começou a ficar cada vez mais distante. Visitava menos, ligava menos. Quando eu ligava, era sempre para pedir dinheiro emprestado. Mãe, o Ricardo tá com dificuldade na loja. Mãe, preciso de dinheiro para o material escolar das crianças. Mãe, você pode me ajudar com o condomínio este mês? Eu sempre ajudava. Cheguei a emprestar mais de R$ 50 mil ao longo de 3 anos. Nunca cobraram de volta, é claro. E eu nunca cobrei também, porque era minha filha, né? Mãe não cobra esse tipo de coisa da filha. O Fernando morreu em 2020, vítima de Covid-19. Foi uma época terrível da minha vida. Fiquei devastada, sozinha, deprimida. Sabe o que a Patrícia fez? Apareceu no velório, ficou 2 horas, foi embora e sumiu por 6 meses. 6 meses!
Não ligou uma vez sequer para saber como eu estava. Eu, viúva, recente, aposentada, sozinha em casa, enlutada, e minha única filha me abandonou completamente. Nesse período descobri que Fernando tinha sido mais previdente do que eu imaginava. Além dos 2 apartamentos que a gente tinha, um que morávamos e outro alugado, ele tinha investimentos em renda fixa, ações e um terreno em Gramado que valorizou muito. No total, minha herança foi avaliada em quase R$800 mil, uma quantia considerável para uma mulher da minha idade. Mas sabe o que mais me doía? Não era nem a questão financeira, era a solidão. Era saber que minha única filha tinha me abandonado justamente no momento que eu mais precisava dela. Tentei ligar várias vezes, mandei mensagens, até fui na casa dela 2 vezes. Ela me recebia mal, sempre com pressa, sempre com desculpas para eu ir embora logo. Era uma terça-feira de abril de 2025. Eu estava em casa, tomando meu chá da tarde e assistindo a novela das 6, quando o interfone tocou. Era o porteiro do prédio. Dona Margarida, chegou uma encomenda para a senhora. Estranhei, porque eu não estava esperando nada. Desci para buscar e era uma caixa linda, embrulhada com papel de presente dourado e uma fita vermelha. No cartãozinho estava escrito: "Para a melhor mãe do mundo, com amor, Patrícia." Gente, eu não sei explicar a emoção que senti naquele momento. Depois de 5 anos de silêncio, depois de tanto sofrimento, minha filha tinha se lembrado de mim. Comecei a chorar ali mesmo na portaria. O porteiro, seu Jaime, que me conhece há anos, ficou emocionado também. "Que bom, dona Margarida, a senhora estava precisando de uma alegria dessas." Subi para casa com o coração acelerado. Abri a caixa com todo cuidado, como se fosse um tesouro. Dentro tinha uma dúzia de chocolates artesanais lindíssimos, todos diferentes, com formatos elaborados e acabamento perfeito. Pareciam ter saído de uma confeitaria francesa. E tinha outro cartãozinho: "Mãe, sei que te magoei muito. Quero reconstruir nossa relação. Te amo." Chorei tanto que molhei o cartão. Estava tão emocionada que nem consegui comer os chocolates naquela hora. Coloquei a caixa na geladeira e fiquei o resto da tarde sonhando com a possibilidade de ter minha filha de volta na minha vida. Na quinta-feira seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. A Patrícia apareceu na minha casa de surpresa, com o Ricardo e os 2 filhos. Eu fiquei eufórica, pensei que era o início da nossa reconciliação. "Patrícia, minha filha, que alegria te ver!" Abracei ela com toda a força que tinha. Ela estava meio estranha, nervosa, ficava olhando a casa como se procurasse alguma coisa, mas eu estava tão feliz que não prestei atenção nesses detalhes. "Patrícia, como você está?" "Estou bem, filha. Muito melhor agora que vocês estão aqui. Vocês querem um lanche, um café?" "Não precisa se incomodar, mãe." As crianças, Pedro, de 8 anos, e Ana, de 6, estavam lindas. Cresceram tanto. Fiquei brincando com eles na sala, enquanto Patrícia e Ricardo conversavam baixinho na cozinha. De repente, me lembrei da caixa de chocolates. "Ah, gente, Patrícia me mandou uns chocolates lindos. Vocês querem experimentar?" Fui na geladeira, peguei a caixa e ofereci primeiro para as crianças. Eles ficaram encantados com os chocolates, comeram 2 cada um. O Ricardo também pegou um. Patrícia ainda não tinha chegado na sala. "Vovó, que chocolate gostoso! Onde você comprou?" perguntou Pedro. "Foi a mamãe de vocês que me deu de presente. Não tá uma delícia?" Foi nesse momento que a Patrícia chegou na sala e viu a caixa de chocolates vazia na mesa. A expressão do rosto dela mudou completamente. Ficou pálida como papel. "Mãe, vocês comeram os chocolates?" "Sim, filha, estavam uma delícia. As crianças adoraram. Você tem um gosto excelente para chocolates." O que aconteceu depois, eu nunca vou esquecer. Patrícia começou a gritar de uma forma desesperada, quase histérica. "Não, não, não! Vocês não podiam ter comido! Pelo amor de Deus, não!" Ricardo se levantou de um pulo, as crianças ficaram assustadas. Eu fiquei sem entender nada. "Patrícia, o que houve? O que há de errado com os chocolates?" Ela estava passando mal, suando frio, andando de um lado para o outro da sala como uma maluca.
Ricardo, precisa fazer alguma coisa! Eles comeram tudo! Calma, Patrícia, vamos resolver isso. Resolver o quê? Eu estava cada vez mais confusa. O que está acontecendo aqui? Foi então que vi o Ricardo sussurrar alguma coisa no ouvido da Patrícia. Ela parou de gritar de repente, me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era um misto de desespero e culpa. Mãe, você está se sentindo bem? Estou, filha. Por que pergunta? Não está sentindo tontura, confusão mental, esquecimento? Naquele momento, uma luz se acendeu na minha cabeça. Gente, eu sou farmacêutica, trabalhei 35 anos com medicamentos. Quando alguém pergunta especificamente sobre sintomas neurológicos depois que você ingeriu algo, qualquer profissional da saúde desconfia na mesma hora. Patrícia, o que você colocou nesses chocolates? Nada, mãe, pelo amor de Deus, não coloquei nada. Mas a expressão dela dizia o contrário. E o Ricardo estava visivelmente nervoso também. As crianças começaram a chorar porque sentiam o clima tenso. Eles saíram da minha casa 15 minutos depois, inventando uma desculpa esfarrapada sobre compromisso urgente. Patrícia disse que voltaria no dia seguinte para conversar melhor. Mas eu já sabia que alguma coisa estava muito errada. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando na reação desesperada da Patrícia quando descobriu que as crianças e o Ricardo tinham comido chocolates que eram destinados a mim. Por que ela ficou em pânico? Porque perguntou especificamente sobre sintomas neurológicos. Na sexta-feira de manhã, liguei para minha antiga colega de trabalho, a doutora Lúcia Mendonça, que hoje é toxicologista no Hospital de Clínicas. Expliquei a situação sem entrar em detalhes sobre suspeitas. Lúcia, preciso de um favor. Tenho uns chocolates aqui em casa e quero saber se tem alguma substância estranha neles. Pode fazer uma análise? Claro, Margarida. Traz aqui no hospital. Mas por que essa suspeita? Depois te explico melhor. É só precaução. Peguei os 2 chocolates que sobraram na caixa. Por sorte, as crianças e o Ricardo não comeram todos e levei para o hospital. A Lúcia prometeu resultado em 48 horas. Mas eu não podia ficar parada esperando. Minha cabeça de farmacêutica não conseguia descansar. Comecei a pensar, se realmente houvesse medicamento naqueles chocolates, qual seria o objetivo? E lembrando da pergunta específica da Patrícia sobre confusão mental, liguei para outro colega, o Dr. Sérgio Fonseca, psiquiatra aposentado que trabalhou comigo durante anos na rede de farmácias. Sérgio, se alguém quisesse causar sintomas de confusão mental e perda cognitiva temporária em uma pessoa idosa, que medicamentos usaria? Margarida? Que pergunta estranha! Por que quer saber disso? É para um caso hipotético, só curiosidade profissional. Bom, existem várias substâncias que podem causar esses sintomas. Benzodiazepínicos em doses altas, alguns antipsicóticos, até mesmo antihistamínicos sedativos. A escopolamina é muito usada para esse fim. Por que essa curiosidade? Escopolamina. Meu coração disparou. Eu conhecia bem essa substância. É derivada de plantas como a trombeta do diabo, muito usada por criminosos exatamente para deixar as vítimas confusas e sugestionáveis, também conhecida como droga do estupro ou burundanga. Sérgio, se alguém ingerisse escopolamina, quanto tempo levaria para fazer efeito? Cerca de 20 a 30 minutos, e os efeitos podem durar de 4 a 6 horas. A pessoa fica confusa, perde a capacidade de tomar decisões racionais, fica muito sugestionável. É perigosíssimo, Margarida. Pode causar coma e até morte se a dose for muito alta. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Estava começando a entender a dimensão do que tinha acontecido. Minha filha tinha enviado chocolates com escopolamina para me incapacitar mentalmente. Mas para quê?
A resposta veio quando comecei a pensar na minha situação financeira e na atitude da Patrícia nos últimos anos. Ela sabia da minha herança, sabia que eu estava sozinha, sem outros familiares próximos. Se eu fosse declarada mentalmente incapaz, peguei meus documentos e fui direto ao meu advogado, o Dr. Antônio Luz, que cuida dos meus assuntos há mais de 10 anos. Doutor Antônio, preciso saber uma coisa. Se eu fosse declarada mentalmente incapaz, quem assumiria a gestão dos meus bens? Bem, Margarida, normalmente seria indicado um curador pela família. No seu caso, provavelmente sua filha Patrícia, já que é sua única herdeira direta. Por que essa pergunta? E se eu assinasse uma procuração dando poderes amplos para alguém enquanto estivesse confusa mentalmente? Essa procuração seria válida? Se fosse comprovado que você não estava em plenas faculdades mentais, a procuração poderia ser anulada. Mas, se não houvesse questionamento na época, ela seria válida até ser contestada. Margarida, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Saí do escritório do advogado com a certeza de que tinha descoberto o plano da Patrícia. Ela queria me drogar para que eu assinasse documentos dando-lhe acesso aos meus bens, ou para que ela conseguisse minha interdição judicial, alegando demência. No sábado de manhã, a Lúcia me ligou com o resultado da análise toxicológica. Margarida, você precisa vir aqui urgente e traga alguém de confiança com você. Fui ao hospital com o coração na boca. A Lúcia me recebeu no laboratório com uma expressão séria. Margarida, os chocolates que você trouxe continham escopolamina em dose perigosíssima. Se você tivesse comido apenas um desses chocolates, teria ficado em estado de semiconsciência por horas. Se tivesse comido 2 ou 3, poderia ter entrado em coma. Quem te deu isso estava tentando te drogar pesadamente. Senti um nó na garganta, mas não consegui chorar. A farmacêutica em mim já estava calculando dosagens e efeitos. Lúcia, as crianças e o genro comeram esses chocolates. Eles correram perigo? Comeram quantos? 2 crianças comeram 2 cada uma. Um homem adulto comeu 1. Para crianças, 2 chocolates poderiam ser fatais. Para um adulto, 1 chocolate causaria confusão severa por algumas horas. Eles apresentaram sintomas? Não que eu saiba. Estranho. Deixa eu analisar melhor esses resultados. A Lúcia ficou mexendo no computador, verificando os laudos. Margarida, tem uma coisa estranha aqui. A concentração de escopolamina não é uniforme. Parece que apenas alguns chocolates da caixa continham a substância. Os outros eram normais. Pronto, era isso que eu precisava saber. Patrícia tinha preparado alguns chocolates específicos com a droga, provavelmente marcados de alguma forma para ela saber quais eu deveria comer. Por isso ficou desesperada quando viu que as pessoas erradas tinham comido chocolates errados. Lúcia, preciso que você documente tudo isso oficialmente. Pode fazer um laudo técnico completo? Claro, mas, Margarida, você vai precisar registrar um boletim de ocorrência. Isso é tentativa de envenenamento. Vou fazer isso, mas primeiro preciso de mais evidências. Saí do hospital com o laudo toxicológico e a certeza de que minha filha tinha tentado me drogar para roubar minha herança. Mas eu precisava de mais provas. Precisava descobrir exatamente qual era o plano completo dela. Na segunda-feira, liguei para Patrícia. Filha, preciso te ver. Tem algumas coisas que precisamos conversar. Claro, mãe. Como você está se sentindo? Estou um pouco confusa, esquecida. Será que posso estar ficando doente? Ah, mãe, talvez seja melhor você passar num médico. Eu posso te levar se quiser. Seria bom, filha.
Você pode vir aqui amanhã? Claro, vou te buscar às 14 horas. Desliguei o telefone e sorri pela primeira vez em dias. Agora eu tinha certeza. Ela estava esperando que os sintomas da droga aparecessem. O que ela não sabia é que eu não tinha comido nenhum chocolate. E o que ela também não sabia é que eu estava preparando a maior lição de vida que ela já ia receber. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha com um bloco de notas e comecei a elaborar meu plano. O que a Patrícia não sabia é que durante minha carreira como farmacêutica, eu não apenas conhecia medicamentos. Eu também tinha aprendido a pensar estrategicamente sobre investigações. Várias vezes ajudei a Polícia Civil em casos de envenenamento, fornecendo análises técnicas e interpretando laudos toxicológicos. Eu tinha 3 objetivos claros. Primeiro, descobrir exatamente qual era o plano completo dela. Segundo, conseguir evidências suficientes para uma condenação criminal. E terceiro, proteger outros idosos de passarem pelo que eu estava passando. O plano era simples, mas eficaz. Eu ia fingir que estava desenvolvendo os sintomas que ela esperava. Fazer ela se sentir confiante para revelar mais detalhes do esquema. E gravar tudo. Mas para isso eu precisava de ajuda. Liguei para minha amiga Conceição, vizinha do mesmo prédio, uma ex-professora de 58 anos que sempre foi muito lúcida e observadora. Conceição, preciso da sua ajuda numa coisa muito séria. Você pode vir aqui em casa? Quando contei tudo para ela, ficou horrorizada. Margarida, isso é monstruoso. Como uma filha pode fazer isso com a própria mãe? Conceição, preciso que você me ajude a gravar algumas conversas e seja testemunha de algumas situações. Você toparia? Claro, vamos desmascarar essa víbora. Também procurei o seu João, síndico do prédio e ex-investigador da Polícia Civil aposentado. Expliquei a situação e pedi conselho sobre como proceder legalmente. Dona Margarida, a senhora está certa em querer juntar mais evidências antes de ir à polícia. Mas tem que tomar cuidado para não se expor ao perigo. Essa filha da senhora pode tentar novamente. João, você pode me ajudar com o equipamento de gravação? Posso sim. Tenho uns gravadores pequenos que uso em casos de investigação particular. E posso orientar a senhora sobre como proceder. Durante os próximos 3 dias, me preparei psicologicamente para representar o papel de uma idosa confusa e fragilizada. Pratiquei na frente do espelho gestos de desorientação, falas desconexas, esquecimentos propositais. Instalei câmeras pequenas em pontos estratégicos da casa, gravadores de voz, e até pedi para a Conceição ficar no apartamento dela com as portas abertas para ouvir tudo. O que mais me doía era ter que fingir fraqueza justamente para a pessoa que deveria me proteger. Mas eu sabia que era necessário. Terça-feira chegou. Às 14 horas em ponto, Patrícia tocou o interfone. Mãe, sou eu, posso subir? Patrícia? Ah, sim, você ia vir mesmo hoje, né? Ando esquecendo tanto as coisas. Quando ele entrou em casa, analisei cada detalhe do comportamento dela. Estava visivelmente ansiosa, mas tentando disfarçar. Trouxe uma bolsa grande e ficava olhando ao redor como se procurasse sinais de confusão mental. Mãe, como você tem passado? Ah, filha, não muito bem. Estou esquecendo muita coisa, me confundindo com datas, perdendo coisas pela casa. Os olhos dela brilharam. Literalmente brilharam de satisfação. Que preocupante, mãe. Você tem se alimentado direito? Até tenho. Inclusive, obrigada pelos chocolates. Estavam deliciosos. Você comeu todos? Quase todos. Guardei uns 2 para comer depois, mas acho que estragaram. Ela relaxou visivelmente. Acreditou que eu tinha ingerido a droga. Mãe, você não achou que eu fiquei meio estranha na quinta-feira passada? Estranha como, filha? É que eu estava preocupada contigo. Você está morando sozinha, está ficando mais esquecida. Talvez seja melhor você ter alguém para te ajudar com essas coisas. Que tipo de ajuda? Sei lá, alguém para cuidar dos seus documentos, suas contas, essas coisas. Você confia em mim para fazer isso? Pronto. Estava começando a revelar o plano. Claro que confio, filha. Você é tudo que eu tenho na vida.
Então, que tal se você me desse uma procuração para eu cuidar dessas coisas para você? Seria mais tranquilo. Procuração? É, um documento dizendo que eu posso assinar algumas coisas no seu lugar, mexer nas suas contas bancárias quando necessário, cuidar dos seus investimentos. Não sei, filha. Isso não é muito complicado? Ah, imagina, mãe, é super simples. Eu já até trouxe os papéis aqui. Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta com vários documentos já impressos. Procurações amplas, dando poderes irrestritos para ela sobre todos os meus bens. Tudo preparado antecipadamente. Mãe, é só assinar aqui. Eu já marquei os lugares com post-it amarelo. Peguei os documentos e fingi que estava lendo com dificuldade. Filha, minha vista não está muito boa. Você pode me explicar o que está escrito? Ah, é só uma autorização para eu te ajudar com burocracias, nada demais. Mentirosa. Eram procurações que dariam a ela controle total sobre a minha conta bancária, os meus investimentos, os meus imóveis, tudo. Patrícia, posso assinar isso amanhã? Estou meio cansada hoje. Claro que não, mãe. É melhor resolver isso logo. Você pode esquecer amanhã. Insistência suspeita. Tem razão. Mas eu queria que tivesse uma testemunha, sabe? Para ser tudo certinho. Testemunha? É, alguém que visse eu assinando. Não é assim que funciona. Ela ficou nervosa novamente. Não precisa, mãe. Procuração não precisa de testemunha. Mentira novamente. Procurações com poderes tão amplos sempre são mais seguras com testemunhas. Ah, mas eu me sentiria mais tranquila. Deixa eu chamar a Conceição aqui do lado. Não, quer dizer, não precisa incomodar a vizinha, é só assinar aqui e pronto. Tudo bem, filha. Peguei a caneta e comecei a assinar devagar, como uma pessoa confusa assinaria. Mas antes de terminar a primeira assinadura, parei. Filha, você tem certeza que isso está certo? Tenho, mãe, confia em mim. Então tá bom. Mas me responde uma coisa. Por que você ficou desesperada na quinta-feira quando soube que as crianças comeram os chocolates? Ela congelou. Ficou desesperada? Eu não fiquei desesperada. Ficou sim. Você gritou, não, 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 vocês não podiam ter comido. Por quê, filha? Eu estava preocupada porque os chocolates tinham muito açúcar e as crianças são pequenas. Patrícia, nos meus 35 anos de farmácia, eu vi muitos casos de envenenamento. E a sua reação naquele dia foi exatamente a reação de alguém que viu a pessoa errada ingerir algo perigoso. O rosto dela ficou branco. Mãe, do que a senhora está falando? Estou falando dos medicamentos que você colocou nos chocolates. Silêncio total. Ela estava petrificada. Que medicamentos? Não coloquei medicamento nenhum. Patrícia, eu mandei analisar os chocolates que sobraram. Escopolamina. Dose suficiente para me matar. Foi nesse momento que ela desabou. Literalmente desabou. Sentou no sofá, colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Mãe, eu o quê, Patrícia? Não queria te machucar. Juro que não queria te machucar. Então por que fez isso? Estou desesperada, mãe. O Ricardo perdeu muito dinheiro na loja. Estamos cheios de dívidas. Os bancos estão cobrando. Vão tomar nossa casa. E isso justifica tentar me matar? Eu não ia te matar. Era só para você ficar confusa por umas horas, assinar os papéis e depois passava. Confusa o suficiente para me fazer assinar esses documentos e vocês pegarem todos os meus bens. A gente ia devolver, mãe. Assim que saísse da crise, ia devolver tudo. Patrícia, escopolamina na dose que você usou podia ter me matado. Você sabia disso? Não, eu pesquisei na internet, vi que era uma dose segura. Pesquisou na internet? Escopolamina é uma das substâncias mais perigosas que existe. 1 grama a mais e eu estaria morta. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. E onde você conseguiu escopolamina? O Ricardo conhece um cara que vende essas coisas. Um traficante.
Não é traficante, é um cara que trabalha com produtos naturais. Patrícia, você está mentindo até agora. Onde está o Ricardo? Ele sabe que você está aqui? Está no carro esperando. Chama ele aqui. Agora. Mãe, chama ele aqui agora. Ela ligou para o Ricardo, que subiu em 5 minutos. Quando entrou na sala e viu a cena, Patrícia chorando, eu séria, os documentos espalhados na mesa, entendeu que o plano tinha dado errado. Dona Margarida, senta aí, Ricardo. Nós vamos ter uma conversa muito séria. Ele sentou, claramente nervoso. Vocês dois tentaram me envenenar para roubar minha herança, correto? Ricardo olhou para Patrícia, que continuava chorando. Dona Margarida, a situação está muito difícil. A gente não sabia mais o que fazer. E isso justifica tentar matar a mãe da sua esposa? Não era para matar, era só para deixar a senhora meio confusa, para assinar os papéis. E depois, qual era o resto do plano? Eles se entreolharam. Ricardo continuou. A gente ia pegar o dinheiro emprestado dos seus investimentos, pagar as dívidas e depois devolver. Mentira. O plano de vocês era me internar numa clínica psiquiátrica, alegando demência senil e ficarem com tudo para sempre. Não. Não? Então por que a Patrícia já tinha a procuração pronta? Por que não conversaram comigo sobre dinheiro emprestado como gente normal? Por que o esquema todo com drogas? Silêncio. Vou falar o que vocês iam fazer. Me drogar? Me fazer assinar esses documentos? Usar o dinheiro e quando eu questionasse, iam dizer que eu estava com demência e que tinha assinado tudo conscientemente. Se eu insistisse, iam me internar alegando que eu estava delirando. Patrícia parou de chorar e me olhou assustada. Como você sabe? Porque eu não sou idiota, Patrícia. Porque eu passei 35 anos trabalhando, lidando com gente, aprendendo sobre a maldade humana. Ricardo se levantou. Dona Margarida, a gente vai embora. Desculpa por tudo. Vocês não vão embora, não. Sentem aí que eu ainda não terminei. Algo no meu tom de voz fez eles obedecerem. Agora, vocês vão me escutar muito bem. Eu gravei essa conversa inteira. Tenho câmeras pela casa toda. Tenho laudo toxicológico dos chocolates. Tenho testemunhas. Vocês confessaram tentativa de envenenamento e estelionato. Mãe, agora eu falo e vocês escutam. Levantei da cadeira e fiquei de pé na frente deles. Eu podia ir direto à polícia agora e vocês iam ser presos hoje mesmo. Tentativa de homicídio qualificado, estelionato contra idoso, formação de quadrilha. Vocês iam pegar de 8 a 15 anos de cadeira cada um. Eles estavam apavorados. Mas eu vou dar uma chance para vocês. Uma única chance. Que chance? Perguntou Ricardo. Vocês vão me escutar e fazer exatamente o que eu mandar. Tudo, sem questionar. Se tentarem me enganar de novo, eu entrego tudo para a polícia e vocês se fodem. Entenderam? Entendemos. Primeira coisa, vocês vão confessar tudo por escrito, com riqueza de detalhes. Quem teve a ideia, como conseguiram a droga, qual era o plano completo, tudo assinado e com firma reconhecida. Segunda coisa, Ricardo vai me dar o nome e endereço de quem vendeu a escopolamina para vocês. Esse criminoso também vai pagar pelo que fez. Terceira coisa, vocês vão devolver até o último centavo que pegaram emprestado de mim ao longo desses anos, com correção monetária. São R$53 mil. Dona Margarida, a gente não tem esse dinheiro todo. Então vão vender o que for preciso vender. Carro, joias, eletrônicos, não é problema meu. E quarta coisa, vocês vão me ajudar num projeto que eu vou criar e vão fazer tudo o que eu mandar sem reclamar. Que projeto? Perguntou Patrícia. Vocês vão descobrir. Tem 48 horas para trazer a confissão por escrito e o nome do traficante. Se não trouxerem, eu vou direto à delegacia. Eles saíram da minha casa cabisbaixos, apavorados. Eu tranquei a porta e sentei no sofá. Estava tremendo de raiva, de tristeza, de decepção, mas também estava sentindo algo que não sentia há muito tempo, uma energia, uma força, uma vontade de lutar. Minha filha tinha tentado me matar para roubar minha herança, mas o que ela não sabia é que acabava de despertar uma parte de mim que estava adormecida há anos.
A farmacêutica combativa que lutava pelos pacientes, a mulher forte que criou uma filha sozinha quando o marido viajava a trabalho, a investigadora nata que sempre desconfiava de receitas médicas falsas e denunciava médicos antiéticos. Patrícia tinha mexido com a pessoa errada. Quinta-feira, 10 da manhã. Patrícia e Ricardo tocaram o interfone pontualmente. Quando subiram, trouxeram uma pasta com documentos e a cara de quem não dormiu direito há 2 dias. Trouxeram o que eu pedi? Trouxemos, mãe. Abri a pasta e encontrei uma confissão de 3 páginas, digitada e assinada pelos dois, com firmas reconhecidas. Lendo o documento, descobri detalhes que me deixaram ainda mais indignada. A ideia tinha sido da Patrícia. Ela vinha planejando isso há mais de 1 ano, desde que descobriu o valor exato da minha herança. O Ricardo tinha resistido inicialmente, mas acabou concordando quando as dívidas aumentaram. Eles tinham comprado a escopolamina de um cara chamado Rodrigo Ferreira, que trabalha num laboratório clandestino na zona norte de Porto Alegre. Pagaram R$ 800 pela substância. O plano original era me drogar, fazer eu assinar as procurações, movimentar meus investimentos para quitar as dívidas deles, que somavam R$ 180 mil, e depois alegar que eu tinha desenvolvido demência senil. Se eu questionasse as movimentações financeiras, eles iam me internar numa clínica psiquiátrica particular e ficar com a tutela definitiva dos meus bens. Muito bem. Agora me passem o endereço completo desse Rodrigo e me expliquem exatamente como chegaram até ele. Ricardo passou todas as informações. Anotei tudo. Trouxeram o dinheiro? Dona Margarida, conseguimos juntar R$ 15 mil, vendendo meu carro e algumas coisas de casa. Mas os 53 mil completos não é problema meu. Como vocês vão conseguir? Tem mais 2 semanas. E agora vamos para a parte mais interessante. Peguei uma pasta que estava preparada na mesa. Vocês vão me ajudar a criar uma fundação de proteção a idosos vítimas de violência familiar e vão trabalhar de graça para essa fundação durante 2 anos. Como assim? Perguntou Patrícia. Como assim, como assim? Vocês tentaram me matar. Acham que isso vai ficar por isso mesmo? A punição de vocês vai ser trabalhar para proteger outros idosos de passarem pelo que eu passei. Mostrei a eles um projeto completo que eu tinha elaborado nos últimos 2 dias, com a ajuda do Dr. Antônio, meu advogado, e de alguns contatos da área social. A Fundação Margarida Santos vai oferecer apoio jurídico, psicológico e social para idosos vítimas de violência familiar. Vai ter uma linha telefônica de denúncia, equipe de advogados voluntários, parcerias com delegacias especializadas e programas de conscientização. E o que nós vamos fazer? Perguntou Ricardo. Como vão entender nada disso? Vão aprender, vão fazer cursos, vão estudar, vão se especializar e vão trabalhar 6 horas por dia, todos os dias, durante 2 anos, sem salário. Dona Margarida, sem discussão, ou isso ou cadeia. Escolham. Eles concordaram, obviamente. E tem mais uma coisa. No sábado, às 14 horas, vocês vão participar de uma reunião especial. Que reunião? Vocês vão descobrir no sábado. Sexta-feira de manhã, fui à Delegacia de Proteção ao Idoso e registrei um boletim de ocorrência formal contra o tal Rodrigo Ferreira, fornecendo todas as informações que Ricardo tinha me passado. A delegada, doutora Fernanda Oliveira, ficou impressionada com a quantidade de evidências que eu tinha reunido. Dona Margarida, a senhora fez um trabalho melhor que muito investigador profissional. Com essas informações, vamos conseguir fechar esse laboratório clandestino e prender esse criminoso. Doutora, gostaria de fazer uma doação para a delegacia. Equipamentos, materiais, o que precisarem. Sério? Que generosidade! É que eu quero que vocês tenham condições de proteger outros idosos. Ninguém deveria passar pelo que eu passei. Sábado chegou. Às 14 horas, Patrícia e Ricardo tocaram o interfone novamente. Subam e venham preparados para uma surpresa. Quando eles entraram na sala, encontraram 15 pessoas me esperando.
a doutora Fernanda da delegacia, o doutor Antônio, meu advogado, a doutora Lúcia, toxicóloga, 3 delegados, 2 promotores do Ministério Público, 5 representantes de organizações de defesa do idoso, a Conceição, o seu João e uma jornalista do jornal 0 Hora. Sentem aí, falei para Patrícia e Ricardo, que estavam visivelmente nervosos. Pessoal, obrigada por verem. Como expliquei para vocês, minha filha e meu genro tentaram me envenenar para roubar minha herança. Hoje, eles vão repetir a confissão que fizeram para mim, mas dessa vez na frente de vocês. Mãe, agora vocês vão falar tudo novamente. E a jornalista vai anotar cada palavra para publicar no jornal amanhã. Não, por favor, não publique nossa história no jornal. Por que não? Vocês não tiveram vergonha de tentar me matar. Por que ter vergonha agora? A jornalista, Simone Cardoso, começou a fazer perguntas diretas. Patrícia, você pode confirmar que tentou envenenar sua mãe? Pode falar, filha. Conta para ela como foi. Com lágrimas nos olhos, Patrícia repetiu toda a confissão. Ricardo também confirmou sua participação. A delegada fez perguntas técnicas sobre como conseguiram a droga. Os promotores anotaram tudo para eventual processo criminal. Mas a parte mais impactante da reunião foi quando eu mostrei o projeto da fundação e anunciei minha doação. Vou destinar R$400 mil da minha herança para criar a Fundação Margarida Santos. Essa fundação vai oferecer proteção jurídica gratuita para idosos vítimas de violência familiar, vai manter uma linha telefônica de denúncia 24 horas e vai fazer campanhas de conscientização. Todos aplaudiram. A jornalista estava emocionada. E minha filha e meu genro vão trabalhar voluntariamente para a fundação durante 2 anos, como forma de reparar o mal que tentaram me fazer. Dona Margarida, disse um dos promotores, a senhora não gostaria de processar criminalmente sua filha? Por enquanto, não. Quero dar a eles a chance de se redimirem, ajudando outros idosos. Mas se tentarem me enganar novamente ou se não cumprirem o acordo, aí sim, vou processar com todo o rigor da lei. A reunião durou 2 horas. No final, todos estavam comprometidos em apoiar a fundação. A delegada disse que ia indicar nosso trabalho para outros estados. Os representantes das organizações de defesa do idoso se ofereceram para fazer parcerias. Quando todos foram embora, fiquei sozinha com Patrícia e Ricardo. Agora vocês entenderam a dimensão do que fizeram? Entendemos, mãe. Espero que entendam mesmo, porque a partir de segunda-feira, vocês vão começar a trabalhar para desfazer o mal que causaram. E vão trabalhar até que eu tenha certeza de que aprenderam a lição. Eles saíram da minha casa em silêncio. Pela primeira vez em anos, senti que tinha feito algo realmente importante. Domingo de manhã, abri o jornal 0 Hora e encontrei a matéria da Simone na primeira página. Farmacêutica de 62 anos desbarata plano da filha para envenená-la e cria fundação para proteger idosos. A história estava contada com todos os detalhes, incluindo fotos minha e da fundação. Meu telefone não parou de tocar o dia inteiro. Dezenas de pessoas ligaram oferecendo ajuda, contando histórias similares, pedindo orientação. Percebi que o problema era muito maior do que eu imaginava. Na segunda-feira seguinte, Patrícia e Ricardo se apresentaram na sede provisória da Fundação, uma sala comercial que aluguei na região central de Porto Alegre. Estavam pontuais, mas claramente desconfortáveis. Bom dia! Vocês estão prontos para começar? Estamos, mãe. Nos primeiros dias, eles trabalharam meio sem jeito, mas conforme foram ouvindo os depoimentos de outros idosos vítimas de violência familiar, algo começou a mudar. Patrícia chorava quando ouvia casos parecidos com o nosso. Ricardo ficava indignado com histórias de filhos que abandonavam pais doentes. A fundação cresceu mais rápido do que eu imaginava. Em 2 meses, já tínhamos atendido 47 casos de violência contra idosos. Histórias terríveis. Filhos que dopavam pais para roubar aposentadorias. Netos que agrediam avós para conseguir dinheiro para drogas.
cuidadores que maltratavam idosos acamados. Mas também começaram a aparecer histórias de recuperação, de famílias que se reconciliaram após nosso trabalho de mediação, de idosos que recuperaram dignidade e autonomia. A repercussão na mídia foi enorme. A TV Globo fez uma matéria no Jornal Nacional. A revista Veja publicou um artigo de 5 páginas sobre o nosso trabalho. Começamos a receber doações de empresas e pessoas físicas de todo o Brasil. Em 6 meses, a Fundação Margarida Santos já tinha linha telefônica de denúncia 0800, funcionando 24 horas. Equipe de 12 advogados voluntários. Parcerias com 8 delegacias especializadas. Programas de visitas domiciliares. Grupo de apoio psicológico para vítimas. Campanhas educativas em rádios e TVs. Patrícia se transformou completamente. Descobriu que tinha talento para a organização administrativa e passou a coordenar os atendimentos telefônicos. Fez curso de Direito do Idoso, aprendeu sobre psicologia da violência familiar, virou uma especialista no assunto. Ricardo também mudou. Descobriu que tinha habilidade para conquistar a confiança dos idosos durante as visitas domiciliares. Muitos só aceitavam contar suas histórias para ele. Fez curso de assistência social e se tornou um dos nossos melhores investigadores de campo. Mas a transformação mais importante foi na nossa relação familiar. Trabalhando juntos todos os dias, ouvindo histórias de outros idosos, Patrícia começou a entender o que tinha feito comigo. Não foi um processo fácil. Teve muitas conversas difíceis, muito choro, muito pedido de desculpas. Mãe, eu não consigo acreditar que fui capaz de fazer aquilo contigo. Patrícia, o importante é que você aprendeu e que está ajudando outros idosos a não passarem pelo mesmo. Mas como você consegue me perdoar? Porque você é minha filha e porque estou vendo que você mudou de verdade. As crianças Pedro e Ana também começaram a participar da fundação. Todo sábado iam comigo visitar idosos em asilos, levavam desenhos, faziam apresentações. Elas entenderam que a vovó estava fazendo um trabalho importante e ficaram orgulhosas. O caso do Rodrigo Ferreira também teve desdobramentos importantes. A Polícia Civil conseguiu prendê-lo em flagrante no laboratório clandestino, encontrou estoque de várias drogas perigosas, prendeu mais 3 comparsas. Ele foi condenado a 8 anos de prisão por tráfico de entorpecentes e formação de quadrilha. Durante o julgamento, fui chamada para depor como vítima. Foi emocionante ver aquele criminoso sendo condenado, sabendo que não poderia mais fazer mal a outras pessoas. Patrícia e Ricardo conseguiram quitar a dívida comigo em 8 meses, vendendo o apartamento onde moravam e se mudando para um menor. Foi difícil para eles, mas entenderam que era consequência dos erros que cometeram. No primeiro aniversário da fundação, fizemos uma festa na sede. Estavam presentes mais de 200 pessoas, idosos que ajudamos, familiares, voluntários, autoridades, jornalistas. Patrícia fez um discurso emocionante. Há 1 ano, eu era uma pessoa terrível. Tentei fazer mal à minha própria mãe por ganância e desespero. Hoje, trabalho todos os dias para proteger idosos como ela. Aprendi que família não é sobre herança ou dinheiro. É sobre amor, respeito e cuidado mútuo. Ricardo também falou. Dona Margarida me deu a maior lição de vida que eu poderia receber. Em vez de me mandar para a cadeia, me deu a chance de me tornar uma pessoa melhor. Hoje eu entendo o valor dos idosos na nossa sociedade. Naquele dia, anunciei que ia aumentar a minha doação para a fundação. Mais R$200 mil, totalizando R$600 mil investidos no projeto. Hoje, 2 anos depois daquele episódio terrível dos chocolates, a Fundação Margarida Santos é referência nacional em proteção ao idoso. Já atendemos mais de 1.500 casos em todo o Rio Grande do Sul e estamos expandindo para Santa Catarina e Paraná. Nossos números impressionam.
87% dos casos atendidos tiveram resolução positiva. Isso significa famílias reconciliadas, agressores punidos, idosos recuperando autonomia e dignidade. Conseguimos que 156 criminosos fossem presos por maus-tratos contra idosos. Recuperamos mais de 3,5 milhões de reais em bens roubados de idosos. Mas o que mais me orgulha são as transformações pessoais que presenciei. Como a dona Helena, de 78 anos, que estava sendo dopada pelo filho para ele ficar com a aposentadoria dela, e hoje administra suas próprias finanças e até voltou a estudar. Ou o seu Antônio, de 84 anos, que era maltratado pela nora e hoje mora num lar de idosos digno, onde é respeitado e cuidado. A repercussão internacional também foi surpreendente. A Fundação recebeu convites para apresentar nosso modelo de trabalho na Argentina, no Uruguai e até em Portugal. A ONU nos convidou para participar de um seminário sobre proteção aos direitos dos idosos em Genebra. Patrícia hoje é coordenadora-geral da Fundação e uma das maiores especialistas em violência contra idosos do país. Ela escreveu um livro sobre o assunto que virou best-seller, O Chocolate Amargo, Como Quase Matei Minha Mãe e Como Isso Me Ensinou a Proteger Idosos. Toda a renda do livro é revertida para a Fundação. Ricardo se tornou assistente social e coordena a nossa equipe de visitas domiciliares. Ele desenvolveu uma metodologia própria para ganhar a confiança de idosos traumatizados que está sendo adotada por outras organizações. A transformação da nossa família foi o resultado mais inesperado de toda essa história. Hoje eu tenho uma relação mais próxima com Patrícia do que tinha antes de tudo acontecer. Ela me visita 3 vezes por semana, almoçamos juntas todos os domingos, as crianças passam férias comigo. Mais importante, ela se tornou uma pessoa melhor. Não é mais aquela mulher ambiciosa e materialista que tentou me envenenar. É uma mulher consciente da sua responsabilidade social, dedicada a proteger pessoas vulneráveis, comprometida com valores éticos. As crianças cresceram vendo o trabalho da Fundação e hoje são os maiores defensores dos direitos dos idosos que eu conheço. Pedro, com 10 anos, já disse que quer ser advogado para defender idosos. Ana, com 8 anos, visita asilos conosco e faz questão de levar presentes para todos os vovós e vovós. Eu mesma me transformei muito nesses 2 anos. Descobri uma energia e um propósito que não tinha desde que me aposentei. Acordo todos os dias com vontade de trabalhar, de ajudar, de fazer a diferença. Aos 64 anos, sinto que estou vivendo a fase mais importante da minha vida. A Fundação também mudou a legislação brasileira. Nosso trabalho de lobby resultou no endurecimento das penas para crimes contra idosos e na criação de varas especializadas em violência contra a pessoa idosa em várias cidades. Criamos também o Protocolo Margarida, um conjunto de procedimentos para a identificação precoce de violência contra idosos que está sendo adotado por hospitais, farmácias e postos de saúde em todo o país. O que mais me emociona é receber cartas de idosos do Brasil inteiro agradecendo pelo nosso trabalho. Como a Dona Maria, de 89 anos, de Recife, que escreveu: Dona Margarida, a senhora salvou minha vida. Meu neto estava me batendo e roubando minha aposentadoria. Liguei para o telefone da Fundação e hoje está preso. Obrigada por existir. Ou o seu José, de 76 anos, de Belém. Minha filha queria me internar num asilo terrível para ficar com minha casa. A fundação de vocês me ajudou a resolver tudo na justiça. Hoje moro na minha casa, ela não pode mais me incomodar e tenho uma cuidadora maravilhosa. Quando olho para trás e lembro daquela terça-feira de abril, quando recebi os chocolates da Patrícia, parece que foi em outra vida. Aquela senhora viúva, sozinha, vulnerável e que quase foi assassinada pela própria filha, se transformou numa guerreira que protege idosos por todo o Brasil. A lição mais importante que aprendi é que a idade não é limitação para recomeçar. Aos 62 anos, quando muitas pessoas estão se acomodando na aposentadoria, eu descobri minha verdadeira missão de vida. A traição da Patrícia, por mais dolorosa que tenha sido, me deu o impulso para criar algo muito maior do que eu jamais imaginei.
Hoje, quando falo em universidades, em congressos, em programas de TV, sempre digo a mesma coisa. Não deixem que a idade de vocês seja desculpa para não lutarem pelos seus direitos. Não deixem que parentes aproveitadores os enganem. Vocês têm valor, têm experiência, têm sabedoria. Usem isso a favor de vocês e de outros idosos que precisam de ajuda. Para vocês que estão assistindo esse vídeo do canal Vó Conta Tudo, eu tenho um pedido. Se conhecem algum idoso que está sendo maltratado, denunciem. Nossa linha de denúncia 0800 Idoso SOS funciona 24 horas. Se são idosos e estão passando por situação parecida com a minha, não tenham medo de pedir ajuda. Se são filhos ou netos de idosos, lembrem-se que eles merecem respeito e carinho, não apenas quando vocês precisam de herança. A Fundação Margarida Santos hoje tem sede em 12 cidades e está sempre precisando de voluntários. Se vocês querem ajudar, entrem no nosso site www.fundaçãomargarida.org.br. E para vocês que acompanham o canal Vó Conta Tudo, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like se gostaram da história e comentar aí embaixo contando suas experiências. Vocês conhecem casos parecidos com o meu? Como acham que deveríamos punir filhos que maltratam os pais? Contem suas histórias. Ah, e quem é de Porto Alegre ou região metropolitana, nossa fundação está sempre fazendo eventos e palestras. Sigam nossas redes sociais para ficarem sabendo. Valeu demais, pessoal. Obrigada por me escutarem até o final. Essa história foi difícil de contar, mas importante de ser compartilhada. Até a próxima!